Olá a todos e a todas, eu sou a professora Luana Alves Soares e nessa aula a gente vai falar sobre o que é sociologia. Sociologia é uma ciência que surgiu no século XIX, através da ação de Augusto Comte e do positivismo. Ela se ocupa em entender a sociedade, seus padrões de relações sociais, a interação social e a cultura cotidiana. Como ciência social, a sociologia se apoia em outras ciências, como a história, a psicologia, a antropologia, a estatística e etc. É importante frisar que esse conhecimento sempre existiu. Desde a antiguidade, os pensadores já se articulavam para entender a dinâmica da vida em sociedade. Contudo, normalmente, esses saberes se limitavam à filosofia. Foi somente no século XIX, quando Augusto Comte trouxe à tona a física social, que, de fato, esse conhecimento foi sistematizado e passou a ser uma ciência. Esse é Augusto Comte, considerado o pai da sociologia ou o primeiro sociólogo. Foi ele quem desenvolveu e sistematizou esse conhecimento nos moldes científicos. Positivismo surgiu como consequência da crise moral e social do fim da Idade Média e como extensão dos acontecimentos relativos ao Iluminismo e à Revolução Francesa. Comte propunha uma ciência pautada na ética e sem as amarras da metafísica e da teologia. Ele acreditava que um fazer científico, focado em dados e evidências concretas, era suficiente para demonstrar a verdade. Um dos lemas de Augusto Comte é ordem e progresso. Portanto, fica evidente que, para Comte, a ciência não deveria levar em conta aspectos religiosos ou sobrenaturais, e sim se pautar em dados concretos, em tudo aquilo que pudesse ser cientificamente comprovado. Essa é a bandeira do Brasil. Ela foi instituída apenas 4 dias após a proclamação da República e ela traz consigo o lema do positivismo de Augusto Comte, que inspirou os republicanos nessa nova versão da bandeira nacional. Sociologia. Comte inicialmente chamou seus estudos sobre a sociedade de física social, posteriormente de sociologia, por entender que esta é uma ciência dedicada a estudar a sociedade. Contudo, seus estudos pautados na filosofia positivista não passaram de mera especulação e não surtiram na prática os efeitos que o fundador da sociologia esperava. Em outras palavras, a sociologia idealizada por Augusto Comte não surtiu o efeito científico que ele imaginava, mas é super relevante pensar que ele a criou nos moldes da física, para não restar dúvidas de que, a partir daquele momento, o estudo da sociedade seria de fato um estudo científico com base e método. Método que coube a outras pessoas depois dele criarem. Este é Emile Durkheim. Ele revisitou os estudos de Augusto Comte e criou o primeiro método de análise sociológica, transformando de fato a sociologia numa ciência nos moldes idealizados por seu fundador. Outras contribuições para a sociologia. Essas duas figuras históricas são de fundamental importância para a ciência nascente. Para Karl Marx, a sociologia deveria se basear na produção material da sociedade, que é ditada pela luta de classes.
Já Max Weber achava que a sociedade é composta pelo conjunto de ações humanas individuais que deveriam se pautar em modelos ideais para serem analisadas e comparadas. Importância da sociologia. A sociologia se difere da filosofia por conta de seu método, normalmente utilitário. O sociólogo deve identificar, classificar e analisar a organização social como um todo. É um conhecimento que precisa de outras ciências para poder se desenvolver. Numa pandemia, por exemplo, esse conhecimento é fundamental para os epidemiologistas poderem planejar a sua atuação, pois o sociólogo vai indicar aonde existem os casos de maior vulnerabilidade e que podem ocasionar uma maior contaminação. Portanto, esse conhecimento, apesar do que possa parecer, ele é fundamental, assim como em outras esferas, sejam elas os governos ou as empresas privadas, para que se possa entender o público-alvo, os trabalhadores e a atuação desses produtos ou das interferências necessárias em determinados locais. Eu peguei aí do site Brasil Escola essa ilustração que mostra bem a atuação do sociólogo. É essa teia complexa de pessoas, de relacionamentos, de interesses e etc., que o sociólogo busca entender e desenvolver nas suas pesquisas e na sua atuação. O que estuda a sociologia? Então, a sociologia, ela se dedica a estudar uma série de fenômenos que ocorrem na sociedade. Como ocorre o processo de globalização, de que maneira se dá a violência e em que determinados territórios, como que ocorrem as guerras e o que elas ocasionam, de que maneira a sociedade tem sido levada ao consumo, qual é a expectativa de vida de um determinado país, cidade, estado ou região? Como que se dá o processo de exclusão social e assim por diante. Então é uma teia complexa de estudos que o sociólogo pode abraçar e ajudar a apontar caminhos para outras ciências, assim como ele usa nos seus estudos muito do conhecimento de outras ciências, como por exemplo a psicologia, a antropologia, a história, a própria filosofia, ele também pode dar caminhos para que outras ciências se desenvolvam. Então, a ciência política, a economia, a própria história, todos eles podem apontar caminhos através dos estudos que surgem das análises feitas pela sociologia. Bom, por hoje é isso. Se você gostou dessa aula, você curte, compartilha com aquele seu colega, com aquele seu familiar que você acha que tem que ouvir e ter esse conhecimento. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre a sociologia e aí nós vamos começar a apontar os caminhos para entender a sociedade e o mundo em que a gente vive. Espero que tenham gostado e até a próxima.